Saudações, sou o professor Juliano, estamos dando sequência nas videoaulas com o objetivo de dar suporte e orientação ao tutor na administração da disciplina de instalações industriais. A ideia aqui é iniciarmos a quarta unidade falando agora de projeto elétrico industrial. Especificamente nessa sessão vamos tratar de normas técnicas, de aspectos normativos de um projeto elétrico industrial. A ideia é a mesma da unidade anterior. No entanto, nesse momento, existe uma preocupação maior na questão da segurança, né, por tratar de ambiente industrial que vai trabalhar com tensões, né, que vai trabalhar com um sistema de alta tensão. Então, da mesma forma, falar dos aspectos normativos, né? Então, começar também citando aspectos normativos, questões normativas ligadas a burocracias, contratação de serviços públicos e serviços terceirizados. Tá? Nesse caso, é muito mais comum na indústria hoje haver a terceirização de serviços que no setor residencial. Tá? Como assim? Né? Hoje a indústria ela não mantém um departamento de eletricistas, né? Ela mantém talvez 1 ou 2, ou no máximo 3 funcionários para fazer esse tipo de serviço. Então toda manutenção elétrica, toda instalação elétrica que vai ser feita vai ser, na maioria das vezes, terceirizada. Ok? Então, os aspectos comentados lá no projeto residencial são muito mais válidos aqui. Né? O engenheiro responsável tem que ter em mente que tem que ter conhecimento do NR10 e NR12, principalmente. Todos os aspectos críticos de segurança que vão levar em conta uma série de fatores que muitas vezes passam desapercebidos lá no projeto residencial. Então esse é um aspecto principal. E o risco de acidente é muito maior. Né? A possibilidade de um trabalho em altura, de um trabalho em lugar fechado ou subterrâneo. O trabalho, nesse caso, em circuitos energizados de alta tensão vai ser 100% praticamente. Então ele tem que observar todos os procedimentos de segurança previstos na NR10, que a gente vai comentar aqui agora. Então mesmo que o engenheiro, ele seja responsável, vá contratar um serviço terceirizado, ele tem que estar muito afiado nesses aspectos normativos. Né? Então a diferença, né, com relação ao projeto residencial é a criticidade. A complexidade, né, eu vou ter mais diagramas elétricos, mais plantas, né, alta tensão, né, eu vou ter maiores correntes, então o rigor e a segurança tem que ser muito mais, o engenheiro tem que atentar muito mais para esses fatores. Muito bem. Seguindo, então, voltando aqui nos aspectos normativos, o que a gente tem? Nesse caso, então, as normas agora que o tutor deve apresentar para o aluno vão ser normas de média e alta tensão. Né? Então agora ele vai tratar de código 5422, de 85, que fala de projetos de linhas aéreas para transmissão e subtransmissão. A 15688, de 2012, que fala de redistribuição aérea para condutores nus. A 10898, de 2013, que fala de sistemas de iluminação de emergência. Agora no setor industrial, não que na estrutura residencial predial não vai ter, mas é muito mais comum a iluminação de emergência no setor industrial que no residencial. A 14039 de 2005 também é uma norma que fala de média tensão, importante eu dedicar um tópico só para falar disso com eles. A NR10, né, que já foi falada lá atrás, da unidade 3, a NR23, proteção contra incêndio, também a NR26, que agora sim vai haver, né, uma cobrança, uma exigência muito maior no setor industrial, nos locais onde vai se fazer serviços energizados, é obrigatório que se haja sinalização e travamento de todos os dispositivos para que não haja acesso desavisado de nenhum operador a um sistema energizado de alta tensão. Né? E finalmente, ó, a NR12. Essa daqui não estava lá no projeto residencial. Por quê? Porque ela diz respeito à segurança no trabalho de máquinas e equipamentos. Embora ela não tenha relação direta com sistemas elétricos, mas ela vai ser muito utilizada, muito cobrada pelo técnico de segurança. Por quê? A maioria das máquinas e equipamentos vão funcionar à base da eletricidade, vão utilizar aí motores elétricos, máquinas elétricas. Né? Então, seguindo, também a NTC 903-100, né, que traz informações sobre fornecimento de tensão primária e distribuição, ou seja, nesse caso, a indústria vai ter que ter a chamada cabine primária,
subestação. Então aqui tem que haver o conhecimento dessa norma. A NTC 900-100, critérios para apresentação de projeto de entrada de serviço. A NTC 841.001, projeto de rede de distribuição urbana. Tudo isso aqui tem que ser levado em conta. Né? Normas agora para combate a incêndio e desastre. Então, da mesma forma, abordar agora a NR10, a NR23, né? A NPA 002 e a NR26, que já foram abordadas lá no projeto residencial, de forma mais detalhada, voltada para a indústria, mostrando a criticidade, mostrando aspectos de segurança, rigor, e falar dessa nova norma, a NR12, que vai falar dos aspectos normativos que envolvem trabalho em serviços elétricos, mas ligados a máquinas e equipamentos. É válido também que o tutor fale sobre alguns decretos estaduais, né? Eu coloquei aqui o 63.911 de 2018, que fala de regulamento de segurança contra incêndio. Algumas instruções técnicas, né? Eu coloquei aqui a 01, 02, 03 de 2019. É interessante também, se tiver oportunidade, de falar disso. Muito bem. Normas de média tensão. Então, vai haver aí algumas instalações intermediárias, né, que vai tratar, que vai trazer instalações que vai operar em média tensão. Então, falar da norma 140/39 de 2005, que fala de instalações elétricas de média tensão, né, mostrar os parâmetros, né, desse tipo de instalação, normalmente de 1 a 36,2 kV, e apresentar ao aluno as instalações especiais, né, que vão utilizar esse tipo de instalação, esse tipo de voltagem, como estações marítimas, de tração elétrica, usinas, pedreiras, escolas, hospitais, todas que utilizar média tensão, segundo a norma 140/39. É importante, se o tutor tiver tempo, falar um pouco dessa norma aqui da Eletrobras, a NPN DC01. Ela traz uma coletânea de normas de baixa tensão, assim como também aplicações, né, instalações com aplicações em média tensão. Muito bem. Falar agora dos procedimentos de segurança, basicamente explorar a NR10. Então, por exemplo, toda instalação elétrica que opera em alta tensão, que vai ter uma carga instalada aí superior a 75 kW, deve obrigatoriamente manter diagramas unifilares, assim como suas especificações para sistemas de aterramento, assim como dispositivos de proteção e todos os prontuários da instalação. Outro item, quando se for realizar trabalhos em circuitos energizados de alta tensão, que vai ser sempre, basicamente, a empresa tem que fornecer avaliações prévias. Então, relatórios sobre essas avaliações prévias e procedimentos de como fazer essas avaliações devem ser mantidos e fornecidos pela empresa. Assim como todo funcionário, trabalhador que for exercer atividade em áreas, não necessariamente que ele vai mexer na fiação, mas se ele for trabalhar em áreas energizadas em alta tensão, ele deve ter equipamento de comunicação, assim como treinamento. Procedimentos a esse respeito também devem ser mantidos, né? O que mais? Para quadros, para projeto de quadros, distribuição e medição da instalação, são obrigatórias as especificações dos dispositivos de desligamento. Eles têm que ser travados e sinalizados. Procedimentos também devem ser mantidos a esse respeito. Né? Para áreas classificadas como de alto risco, né, de incêndio ou explosão, tem que haver dispositivos de proteção complementar, com alarme e desligamento automático, para prever sobrecarga, prever fuga, prever aquecimento, sobrecorrente, etc. Então, a ideia desse aspecto normativo é explorar esse a mais, né, que o setor industrial tem. Né? Dá para ver aqui pelos procedimentos de segurança que as regras são mais rígidas, que se exige uma série de procedimentos documentados, registros para travamentos e procedimentos de trabalho. Seja do eletricista responsável, né, que trabalha na empresa em questão, na indústria em questão, ou seja da contratação de um terceiro, porque o terceiro não vai ter acesso aos procedimentos da indústria, né? Sabe Deus se esse terceiro que vai entrar na indústria está familiarizado, né, com esses procedimentos. Deveria, né, porque NR10 e NR12 são normas que eles têm que estar credenciados para começar a fazer ou operar dentro da empresa. Então, basicamente é isso, né, que o engenheiro ou ele responsável tem que se atentar. Muito bem, ficamos por aqui, até a próxima. Muito obrigado.
Saudações, sou o professor Juliano e estamos dando continuidade às videoaulas do material de instalações elétricas, material esse destinado com o objetivo de dar suporte e orientações ao tutor na administração desse curso de instalações elétricas. Muito bem, na sequência vamos falar agora de elementos de um projeto industrial, né, dentro da unidade 4. Bom, da mesma forma que a gente viu lá em projeto elétrico residencial, são cinco os elementos necessários à elaboração de um projeto industrial. Memorial descritivo, plantas do projeto ou diagrama elétrico, memorial de cálculo, especificação, lista de material dos dispositivos elétricos e orçamento. A diferença é complexidade e abrangência. O memorial descritivo vai ter uma gama muito maior para descrever a instalação, vai ter um trabalho muito maior para descrever a instalação do que um projeto residencial. No caso do diagrama elétrico, eu não vou ter um, mas vários, né? O memorial de cálculo vai ter uma complexidade maior, eu vou calcular, estimar mais parâmetros, mais valores do que no projeto residencial. Vou ter uma lista de especificação, obviamente, mais extensa, né, dentro aqui do projeto industrial do que lá no residencial. Obviamente, o meu orçamento, né, vai ter aí fontes de comprometimento muito maior, né? E nesse caso eu tenho um problema, porque a questão de material, por exemplo, eu falei que lá no projeto residencial, por exemplo, não teria muitos problemas de conseguir um material que não foi previsto, por exemplo, no memorial descritivo, né? Então lá na frente, estou terminando a instalação, puta, faltou isso, faltou aquilo. Pô, corro lá na loja de materiais de construção e compro, né? Residencial tenho, né, mais ou menos essa flexibilidade, industrial nem tanto, né? Eu vou ter equipamentos aí ligados a uma estação elétrica industrial que eu posso ter aí dias, semanas, talvez meses para chegar, né? Então tem toda essa logística de compras, né? Então isso é complicado numa instalação. Então isso é um ponto que deve ser levado em conta na explicação do tutor ao aluno. Mas, da mesma forma, o orçamento é, né, o principal item também aqui, porque é dele que vai sair as informações de custo e tempo dessa instalação, que é as informações principais se o cliente está interessado. Então, quanto melhor ou pior vai ser esse orçamento, vai ser quanto melhor ou pior vai ser o memorial descritivo, o diagrama elétrico, memorial de cálculo e as especificações. Então, esse elemento aqui, ó, orçamento, ele depende também desses 4 primeiros aqui, tá? Muito bem. Bom, entre tudo que já foi falado lá sobre memorial descritivo no projeto residencial, algumas características aqui no projeto industrial devem ser comentadas, devem ser acrescentadas. Então, por exemplo, deve constar, né, algumas informações básicas de projeto, como endereço, identificação e pontos de entrega de energia, né, porque vai ser uma indústria, né, vai haver um consumo muito maior dessa energia. A letra B, fundamental, ramo e atividade do setor. Isso vai determinar toda a característica da instalação, né, dados sobre a subestação, cabine primária, que essa indústria vai ter. Normalmente, esse tipo de item não tem no projeto residencial. Diagrama elétrico. Diagrama elétrico, a diferença é que eu vou ter mais de um, eu vou ter vários. Então, eles vão ser mais complexos, vão possuir características distintas, né, plantas específicas, que vão basicamente ser baseadas no quê? No ramo de atividade do setor. Então, dependendo do produto que a indústria estiver produzindo, ou dos processos, né, que ela tiver que ter para produzir esse produto, isso vai influenciar na sua instalação, isso vai influenciar no seu diagrama elétrico, vai torná-lo mais ou menos complexo. Por quê? Dependendo do processo da indústria, eu vou ter um layout diferente na indústria. Consequentemente, uma gestão de manutenção diferente. Ou, né, eu tenho que adequar o meu diagrama elétrico ao processo, ao layout e ao tipo de manutenção que a empresa deseja executar. Então, esse diagrama elétrico vai ter que levar em conta em quê? Flexibilidade. Acesso. Então, o meu diagrama elétrico vai ter que possibilitar acesso à fiação, acesso à tubulação, acesso às máquinas, né, acesso aos corredores, né? Então, facilidade de acesso, flexibilidade, adaptação, mas principalmente, né, no caso de adaptação e mudança, no caso de futuras mudanças ou das máquinas, do arranjo físico das máquinas da empresa. Mas principalmente, a confiabilidade e continuidade. Quer dizer, o que seria essa confiabilidade e continuidade?
No setor residencial, claro, é um problema, mas se vocês imaginam na sua casa faltar energia, é um transtorno? É. Porém, na indústria o transtorno é muito maior, porque o custo da indústria não é só o valor da energia elétrica perdida, mas sim o valor da produção perdida. Tá? Então, faltou energia, o meu prejuízo não é simplesmente a falta de energia, mas sim a quantidade de itens que eu deixei de produzir pela falta de energia. Então, nesse caso, eu tenho que ter sistemas de religamento, eu tenho que ter, de repente, um motor diesel associado, eu tenho que ter uma série de outros equipamentos que vão restaurar essa energia, né? Então, a confiabilidade e a continuidade são parâmetros que o diagrama elétrico tem que garantir agora num projeto industrial. Muito bem. O que mais que um diagrama elétrico tem? Quais são as características específicas de um diagrama elétrico para uma indústria? A própria arquitetura do prédio. Então, a presença de mais corredores dentro de um projeto residencial, salas de reuniões, laboratórios. Normalmente, laboratórios possuem máquinas específicas, né, que têm que ser analisadas, auditórios, saídas de emergência, sala de máquinas como compressores e sistema pneumático, tanques de armazenamento, etc. Também algumas particularidades do projeto arquitetônico, como vistas em corte do galpão industrial, lista de máquinas específicas, como eu falei, de algum laboratório, ou máquinas de grandes dimensões, como pontos rolantes, né, grandes vigas ou colunas que impeçam ou que tragam obstrução no diagrama elétrico, na instalação elétrica, assim como o arranjo geral de todas as máquinas, esteiras, etc. Muito bem. Em linhas gerais, o mínimo de elementos, né, um diagrama elétrico tem que atender. Além das já discutidas no projeto residencial, o que nós temos que ter? Chaves, fusíveis, seccionadores, condutores, disjuntores, indicação dos condutores nos circuitos terminais de distribuição, indicação de corrente nominal nos fusíveis, assim como também indicação nominal da corrente, indicação de corrente nominal nos relés, né? Indicação de potência primária e secundária, impedância dos transformadores da subestação. Então, todos os dados da subestação e cabine primária eu vou ter que ter aqui, né? Informações sobre transformadores de corrente potencial. Vou ter que ter um memorial de cálculo mais apurado. Então, como eu falei, é importante que o aluno tenha uma base de eletrotécnica, né? Análise de circuito e tudo mais que a gente falou lá atrás. Agora, ele vai ter que ter uma base também em máquinas elétricas, né? Então, conhecer corrente de partida de um motor, proteções de um motor, né? Todo o dimensionamento de um motor elétrico seria interessante o aluno ter pelo menos uma noção. Então, além dos aspectos básicos, né, discutidos na seção 3.2 sobre memorial de cálculo, o que tem que ter, principalmente aqui no setor industrial? Fator de demanda, fator de carga, fator de simultaneidade, fator de utilização e correção de fator de potência. O que seria essa correção de fator de potência? Fator de potência basicamente é a relação entre potência ativa e potência aparente. Uma vez que a potência ativa é a soma vetorial, uma vez que a potência aparente é a soma vetorial da potência ativa e reativa, então o fator de potência vai medir, né, vai se relacionar com o grau de aproveitamento da potência nos circuitos da instalação elétrica. Bom, evidente que isso é importante por quê? Porque está relacionado ao consumo da instalação. Então, para isso, se corrige esse fator de potência para que se haja o menor consumo possível. Então, é interessante também que o aluno conheça e saiba como corrigir um fator de potência no projeto de uma instalação elétrica, né? Tudo isso aqui dentro do memorial de cálculo. Orçamento, né? Da mesma forma, né, com a mesma preocupação, o orçamento, nesse caso, vai ter que ser feito para projetos elétricos, nesse caso ligados a instalações de média e alta tensão, né? Nesse caso, os materiais podem ser um gargalo, podem ser uma preocupação, porque foi como eu falei, eu não vou ter muitos desses equipamentos disponíveis em qualquer loja de material de construção. Eu vou ter que encomendar, pedir, enfrentar toda aquela burocracia do setor de compras, né? Então, quer dizer, a previsão, um memorial descritivo bem detalhado do que eu vou precisar, principalmente na especificação correta, aí sim é muito importante, né?
Então, além de ter essa questão, né, dos equipamentos serem mais complexos, eu tenho aqui a questão, né, de equipamentos extras, como cabines primárias, né, fiação especial, eu vou ter fiação de cobre mais grossa, né, disjuntores, tomadas, botões de comando, para iluminação de emergência. Por exemplo, todos têm que ser, nesse caso, a prova de explosão. Então, eles têm que ter características especiais também, né? Então, isso deve ser levado em conta. A questão de material aqui é muito importante, tá? Claro, né? Esses equipamentos extras, né? Esse extra aqui, como tem que ter, também tem a questão da mão de obra, né? Eu tenho que levar em conta toda aquela burocracia sobre serviços terceirizados, né? Eu tenho que entender que um orçamento industrial, de um projeto industrial, exige credenciamento, então eu vou ter que ter custos de credenciamento. Toda a documentação junto a órgãos regulamentadores é mais crítica também, demora mais. Então tudo isso eu tenho que prever no meu orçamento, tudo isso tem que ser levado em conta. Então a ideia principal agora é essa, tá? A ideia é que o tutor faça essa análise dos 5 elementos da mesma forma que ele fez lá no projeto residencial, mas levando em conta a criticidade, a complexidade, não só da parte burocrática, mas da parte técnica, que nesse caso é mais complexa que no projeto residencial. Ok? Bom, por hoje é só, agradeço, até a próxima. Saudações, sou o professor Juliano, estamos dando sequência no material de instalações elétricas, né, na gravação das videoaulas da disciplina de instalações elétricas, com o objetivo de dar suporte e orientação ao tutor na administração dessa disciplina. Bom, dando sequência às nossas atividades, vamos falar agora da elaboração de um projeto industrial, tá? Então a ideia é considerarmos os mesmos aspectos que foram citados na elaboração de um projeto residencial, tá? Vamos começar fazendo a iniciação, né, do projeto, etapa de iniciação, etapa de planejamento, etapa de execução e finalização. Muito bem, a iniciação de um projeto elétrico industrial, ela difere basicamente, né, de um projeto residencial por conta de quais itens, né? Primeiro, pelo conjunto de plantas, né? É necessário então na iniciação que eu faça, além de uma análise inicial prévia da instalação, né, e até para me fazer essa análise prévia, que eu faça a reunião de um conjunto de plantas da minha instalação, né, para me ter ideia de quais detalhes, do que considerar, de quais informações eu vou precisar para prever esse ou aquele problema na minha instalação. Então, o meu memorial descritivo vai ajudar eu a fazer essa coletânea. Então, quais plantas eu devo reunir? Bom, a planta da situação atual, planta baixa da arquitetura do prédio, todo o arranjo físico das máquinas. Se eu não tiver esse arranjo físico das máquinas, pelo menos a indicação da projeção das máquinas, de uma ideia de onde vai estar essas máquinas, né? Assim como eu fiz uma projeção dos móveis lá no projeto residencial, aqui eu vou ter as máquinas, né, que vai interagir muito mais complexamente com o meu diagrama elétrico do que lá os móveis, né? E todas as plantas dos detalhes, tá? Então tudo isso tem que levar em conta. Depois, checar as condições de fornecimento, né? Como essa energia vai ser fornecida, em que condições esse suprimento de energia vai ser fornecido, né? Por exemplo, vai ser em sistema radial, sistema simples, com recurso, né? Então quer dizer,
Falamos disso lá na unidade 1. Então, checar essa informação. Verificar todas as características dos equipamentos, como previsão de carga, especificações de voltagem, tensão, corrente, tipo de máquina, se a máquina é trifásica ou não, a quantidade de motores elétricos, etc. Muito bem. Planejamento. Então, também, da mesma forma, né, além de tudo aquilo que eu já falei lá, que foi falado no projeto residencial, a ideia qual que é? É que o memorial descritivo, nesse caso, né, vai conter, né, todas essas informações, o conjunto de planta já falado, todas as especificações, orçamentos já realizados, prevendo cargas e tarifas, recursos disponíveis e, principalmente, os layouts diversos que vai envolver a fábrica. Seja o layout da fábrica, dos quadros de distribuição, pontos de utilização, mapa ou fluxograma, isso aqui é muito importante para a previsão da quantidade de fiação que eu vou utilizar, divisão da instalação, localizar para eu poder ter uma ideia da divisão dos meus circuitos terminais, localização da rede mais próxima, etc. Então, todas essas informações devem estar contidas no meu planejamento do memorial descritivo. Muito bem. Execução de projetos industriais. Nesse caso, também 5 etapas, né? A análise inicial, que já foi feita, então eu tenho que ter esta análise da forma mais precisa possível. Vou, da mesma forma, quantificar o tamanho da minha instalação, que basicamente é prever os pontos de instalação, né? E também prever a quantidade de material que eu vou utilizar, falando aí principalmente de eletrodutos e fiação, né, condutores elétricos, checar a forma que a energia vai ser fornecida, tá? E verificar todas as especificações técnicas e listagens de equipamento que foram já previamente analisadas. Com isso, né, eu vou determinar o dimensionamento e a especificação de todos os componentes, que está aqui dividido em 11 etapas. Então eu tenho, desde o dimensionamento da entrada de serviço, tá? A divisão das cargas por blocos, né, dos circuitos terminais, vou ter a localização dos quadros de distribuição e dos circuitos terminais ligados a cada circuito terminal, dimensionamento das tubulações e eletrodutos, dimensionamento e localização, né, determinação da minha subestação, cabine primária. Vou determinar como eu vou corrigir, em que condições que eu vou corrigir meu fator de potência, as correntes curto-circuito, valor de partida dos motores, determinação de quantos dispositivos de proteção eu vou utilizar, vou determinar o meu aterramento, tá? E a minha demanda de potência, tá? Das diversas dependências da minha fábrica. Feito isso, né, eu já vou entrar na fase de finalização do projeto, tá? Essa fase de finalização é muito importante, porque é nela que vão aparecer as chamadas saídas do projeto, né? Então, primeiramente, eu devo montar um book. O que seria esse book? Seria uma pasta contendo toda a documentação do projeto. O que seria essa documentação? Bom, toda a lista de material, todos os orçamentos que foram realizados, todos os relatórios. Que relatórios? Bom, relatórios que a segurança, o técnico de segurança preencheu para mim, seja um técnico de segurança da minha empresa, ou de uma empresa terceira, ou de um corpo de bombeiro, ou de um órgão público, assim como também particularidades, generalidades, dificuldades encontradas, que foram feitos relatórios a esse respeito. Todos os desenhos, plantas, diagramas elétricos, layouts da planta, mapas, fluxogramas, esquemas, especificações, normas que eu utilizei para criar diagramas elétricos, para fazer memorial de cálculos, tá? Todas as licenças e aprovações, né? Licença de bombeiro, a licença prévia da planta, licença de operação, aprovação de documentos com aprovação de algum órgão público, tá? Se for realizado algum teste do sistema elétrico, algum tipo de tryout em máquinas que envolveu alguma questão elétrica, alguma pane de energia, alguma falta, qualquer coisa que se tenha, caso seja aplicável, também coloco na minha pasta, tá certo? E os e-mails. O que seria esses e-mails? Basicamente, esses e-mails é uma forma que o engenheiro responsável tenha de se respaldar, né? De repente, contra eventuais atrasos ou eventuais complicações, alguma cobrança injusta que foi feita no final do projeto. Então, esses e-mails seriam o quê? Que ele trocou que ele trocou com a prefeitura, por exemplo, com alguma entidade regulamentadora, com o próprio cliente, com a própria empresa, um fornecedor, ou técnico de segurança, ou seja, com quem for, tá? Mas que esses e-mails que ele julgar relevante, né,
e de repente garantir um prazo, uma entrega, uma especificação, uma exigência da prefeitura ou um custo adicional na obra, que ele tenha esse e-mail para apresentar no momento que haja alguma cobrança. Aproveitando o gancho do e-mail, é muito importante essa relação, tá? Essa comunicação entre o projetista, o cliente e a entidade regulamentadora. Por quê? Vai ser o cliente, a entidade regulamentadora, quem vai travar a obra, tá? Quem vai trazer transtornos à obra, quem vai trazer problemas à obra. Quanto melhor for a relação do projetista com o cliente, com as entidades regulamentadoras, com a prefeitura, concessionária, por exemplo, melhor vai ser o andamento, mais fácil vai ser dele lidar. Então é importante que ele mostre essa relação, mostre fluxogramas, né? Diagramas que envolvam, por exemplo, aqui tem um diagrama que vai descrever o projeto, né? Então, solicitação do cliente, né? Contatos preliminares com fornecedores, órgãos públicos, etc. A apresentação e revisão do anteprojeto e do projeto, tanto para o cliente quanto para a concessionária ou para entidades regulamentadoras, enfim. Então, mostrar para o aluno como circula isso aqui, como essas informações vão circular, né? Como ele vai ter para aprovar, reprovar, o que vai atrasar uma obra, ou que vai trazer aí transtornos que vão além de simples dificuldades técnicas do projeto. Então, a ideia principal é essa, é mostrar para o aluno não só os aspectos técnicos, mas mostrar ao aluno essas possibilidades de atraso, essas possibilidades de entrave que vão se esbarrar em questões burocráticas, por exemplo. Ok? Eu agradeço a oportunidade, com isso encerramos aqui a terceira sessão da unidade 4. Agradeço, até a próxima.